Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, o tema da aula de hoje é Momento de Delírio, desdobramentos e reflexões sobre as ideias de Bachelard e o ensino, certo? Gente, eu queria insistir um pouquinho nas ideias de Bachelard, né? Tomar ele como referencial teórico para pensar o ensino de química. Mas antes de fazermos isso, eu queria comentar bem rapidamente os dois textos que ficaram para casa para você dar uma olhada, né? Para você ler e fazer o relatório de leitura. Bom, a ideia aqui não é ficar discutindo ponto a ponto no texto, né? É importante nesse momento ressaltar, né, que os dois textos usam o Thomas Kuhn como referencial teórico, né? E como a gente está, né, a gente está no curso de instrumentação para o ensino de química. E nesse momento nós estamos pensando a história da ciência como instrumento ou como ferramenta no ensino de química. É interessante trazer esses autores, né, ou esses referenciais teóricos para pensar o ensino de química, né? Então, percebam que a gente falou muito de Kuhn lá no primeiro semestre, né? Então, por isso que aqui agora, nesse momento, não vale muito a pena a gente ficar discutindo as ideias de Kuhn, mesmo porque eu acho que ficou muito claro para vocês lá no primeiro semestre, né? Então, qual foi o propósito desses dois textos? Inclusive, se você olhar lá, um é da revista Química Nova e o outro é Química Nova na Escola, né? Então, você percebe que são textos que estão sendo publicados em revistas que tratam da questão do ensino de química, né? Então, o propósito desses dois textos foi mostrar para vocês, né, um grande historiador da ciência como referencial teórico e para a gente poder pensar um pouquinho também em história da química, né? Então, o primeiro texto era Paradigmas, Crises e Revoluções, a história da química na perspectiva kuhniana, e o segundo era a Revolução Química de Lavoisier, uma verdadeira revolução, né? Então, eles trazem coisas muito interessantes ali, né? A questão da mudança conceitual, né? Toda aquela dinâmica de Kuhn para pensar a questão da troca do paradigma, por que um paradigma é trocado por outro, porque, né, ele entra num ciclo onde começa-se a fazer ciência normal com paradigma, e aí depois o paradigma começa a entrar em crise por causa dos problemas, e aí você entra num período de ciência revolucionária, onde o paradigma começa a ser o tempo todo questionado, e aí depois tem uma revolução, né? A troca de um paradigma por outro. E aí é muito legal nesses dois artigos que eles tomam o episódio ali da troca da teoria do flogístico pela teoria do Lavoisier, né? Então houve uma troca de paradigma. É legal entender essas coisas, né? Houve uma troca de paradigma de uma teoria que explicava muito bem a matéria e suas transformações por outra que passou a explicar ela melhor, né? E aí ele até mostra lá os probleminhas que tinham e tudo mais. Então é bem legal entender essas coisas na química, e você pode levar isso para o teu ensino, para a tua sala de aula, né? É muito legal entender essa história, né? Porque te faz entender melhor a respeito da química, né? Conhecer uma pessoa significa também conhecer um pouco da história dessa pessoa, né? E com a ciência não é diferente, tá? Ficou claro então aqui o propósito desses dois textos? Então, o tio aqui agora nas próximas atividades eu vou estar trazendo mais textos para que vocês possam ler, mais referenciais teóricos, para que vocês possam entender um pouquinho mais de história da química e refletir um pouquinho mais sobre
a possibilidade do uso da história da ciência e da história da química no ensino de química, tá? Então, acho que sobre os dois textos é importante ressaltar isso aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos insistir no bacharel um pouco. Não é só o Kuhn, tá vendo? Os dois, ambos. Você ficar fazendo uma pesquisa na internet, buscar artigo científico que pensa o ensino de química, Bachelard e Kuhn são campeões, né? Eles são muito tomados como referenciais teóricos para analisar o ensino de química, tá? Então acho que é por isso que eu te trouxe esse artiguinho do Kuhn, esses dois artiguinhos do Kuhn. Muito bem. Então, vamos insistir aqui no Bachelard, né? Vamos relembrar aqui as principais ideias do camarada. Ele fala lá pra gente que o pensamento verdadeiramente científico deve seguir uma trilha, né? Seguir uma caminhada em direção à abstração, né? Então a gente parte do geométrico, intuitivo e concreto. Concreto. E a partir desse ponto, você caminha em direção ao abstrato. Esse é o caminho, verdadeiramente, né? É o caminho verdadeiro do pensamento científico, que o Bachelard conta pra gente. E ele fala no livro que no meio desse caminho existem obstáculos, que ele chama de obstáculos epistemológicos. Então, esses obstáculos são muito interessantes da gente poder pensar. Por quê? Porque a gente pode utilizá-los como referencial, né, para a gente pensar os entraves no processo de ensino-aprendizagem. E a gente pode pensar o que está travando o nosso aluno, né, para ele poder aprender. E a gente pode utilizar esses obstáculos como referencial para a gente pensar e criar mecanismos para melhorar o ensino, né? Então, ao mesmo tempo que esses obstáculos são entraves no processo de ensino-aprendizagem, a partir deles eu posso criar mecanismos, criar situações de aprendizagem onde eu consigo romper essas barreiras. Então, é muito interessante pensar esses obstáculos epistemológicos para tentar criar, né, para tentar pensar os entraves no processo de ensino-aprendizagem, para a gente poder criar soluções para isso, né? Ou seja, pensar em criar mecanismos para romper essas barreiras, né? Então, acho que isso ficou claro naquele artiguinho anterior onde ele relaciona o obstáculo verbal com a aprendizagem do conceito de viscosidade, né? Acho que ficou muito claro isso. Muito bem. Agora, uma outra coisa que a gente já comentou, que eu acho que vale a pena a gente retomar para aprofundar, é de que modo que a abstração, né, pode ajudar o espírito científico a captar o fenômeno, né? De que modo que a linguagem abstrata pode ser uma ferramenta poderosa e útil para a captação do fenômeno, né? O Bachelard fala disso, porque ele vivenciou lá aquele momento em que estava explodindo a quântica, a relatividade e tudo mais, e aí ele fala que as físicas, né, as matemáticas, as ciências que estavam por surgir, elas eram muito abstratas, elas precisavam de um ferramental matemático muito poderoso para captar o fenômeno,
né? Então, se eu trabalho com um fenômeno que tem 30 variáveis, não dá para usar sistema de equação, sisteminha com 2 variáveis, 3 no máximo, que é o que a gente consegue resolver na unha, né? Você precisa usar um sistema matricial, certo? Que é extremamente abstrato, né? E aí a gente tomou como exemplo o cálculo diferencial integral, né? O tio mostrou um exemplo de abstração, né? Do uso de uma linguagem extremamente poderosa, chamada cálculo diferencial integral, para eu conseguir mensurar áreas debaixo de curva, né? Por que é importante mensurar áreas debaixo de curva? Porque existem fenômenos, né, que eu trabalho com o sistema cartesiano lá, né? Então, eu estou avaliando um fenômeno natural onde eu tenho uma variável y em função de uma variável x. Amperagem de um sistema lá, de uma titulação colométrica em função da concentração de alguma espécie que tem lá. Esse daqui é um probleminha que, na prática, eu trabalho com os meninos em métodos eletroquímicos e espectroscópicos de análise, né? Dá uma curva desse tipo aqui, ó, né? E o tio tem que usar a integralzinha para calcular, percebe? Então, ó, é um fenômeno que está lá da química analítica. Amperagem em função da concentração de uma espécie. Eu não vou lembrar aqui agora direito, mas ó, dava uma curva que não era simples de calcular. Eu precisava dessa integralzinha aqui, ó, para resolver as questões lá da analítica. Eu precisava calcular essa área aqui, tudo bem? Porque aí essa área depois eu usava para fazer uma série de outros cálculos, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu uso uma linguagem extremamente abstrata, né? E que captura esse fenômeno, né? Ele consegue mensurar essa área. Então, não é que eu vou enfiando retângulos aqui, ó. Não é uma soma de áreas de retângulos, como muitas vezes tentam mostrar para a gente, né? Não é concreto, é abstrato. É a linguagem que trabalha para a gente. Tá? Então, acho que vale a pena a gente pensar agora nessa questão da abstração como ferramental, né? Da linguagem como ferramental para pensar pela gente, né? Então, acho que isso é importante da gente fazer agora nesse momento. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, né? Então, o que o tio fazia no ensino médio, né? Eu sempre sou a favor da gente, quando vai trabalhar com problemas da natureza, né? Da física ou da química, sempre pensar o fenômeno. Eu acho que o ato de pensar, de compreender, né, cada fenômeno, cada variável, acho que é muito importante. Mas quando chegava lá no 3º ano do ensino médio, o tio fazia uma brincadeira com os alunos, né? E o tema da aula de hoje é tentar mostrar um pouco dessa brincadeira para vocês, né? Para ver como é que o raciocínio abstrato, sem pensar, consegue resolver problemas da física e da química, né? Então, o que a gente vai ver no próximo vídeo chama-se a fórmula do mal, né? Essa fórmula do mal foi apelidada por um aluno nosso lá do ensino médio, porque ficou como fórmula do mal, porque ficou apelidado de fórmula do mal, porque quando a gente estava brincando com isso na sala, o aluno virou e falou assim: nossa, professor, isso aí é do capeta, né? Aí ficou como fórmula do mal. Mas é uma brincadeira muito interessante, porque o tema da aula era como resolver problemas da física e da química sem pensar no fenômeno, sem ler o problema. E aí é muito interessante, vocês vão ver no próximo vídeo,
que eu apago todo o enunciado do problema. E aí a gente estrala os dedos e sai a resolução, né? Como um passe de mágica. E é muito interessante, é uma brincadeira bem legal, porque somente usando a linguagem, né? Usando as variáveis que a gente calcula e sai a resposta. Então a gente só usa a linguagem, só usa a abstração, a pura abstração, e quando a gente faz isso, milagrosamente sai a resposta do problema, tá? Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. E isso é um desdobramento, né? A gente está fazendo uma reflexão de como é que a linguagem abstrata, né, pode ser útil para a solução de problemas da educação, né? Eu não concordo em resolver dessa forma, como a gente vai resolver daqui a pouco, né? Eu sou sempre a favor da gente pensar o fenômeno, entender, compreender o fenômeno, o que está acontecendo, né? Mas esse é um exemplo para mostrar para vocês de como é que a abstração é importante, tá? E eu gostava de ensinar essa ferramenta para os alunos justamente na véspera do vestibular, lá no final do 3º ano do ensino médio, justamente para estimular o pensamento, né? Então, eu passava lá o tempo todo trabalhando com os alunos de forma a estimular o pensar, o fenômeno químico, certo? Aí, no final do 3º ano, o tio mostrava um jeito de resolver os problemas da física e da química sem pensar, sem ler o problema. Como num passe de mágica saía a resposta. Vocês já devem conhecer, só que vocês não viram o devido valor disso, que eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Vocês não perceberam o quão poderosa essa ferramenta para a resolução de problemas, tá? Mas o que está por trás desse tipo de resolução é pura abstração. Você não precisa nem ler o enunciado, você não precisa pensar. Você pega o problema e resolve como num passe de mágica, né? O que você está usando? Você vai estar usando a seu favor a linguagem abstrata, né? E aí, conhecendo essa linguagem abstrata, você resolve o problema, tá? Tudo bem, gente? Então, como é um vídeo, uma aulinha um pouquinho demorada, e eu não gosto de passar de 30 minutos, eu vou parando essa atividade por aqui, né? Já fazendo a promessa do próximo vídeo. O que nós veremos no próximo vídeo? A fórmula do mal, como foi apelidado pelo nosso aluno. Tudo bem? O que é a fórmula do mal? É um jeito de usar a abstração, né? A linguagem das variáveis, né? Para a resolução de problemas. Beleza? Então, é uma ferramenta a mais que a gente dá para o nosso aluno, percebe? Para interpretar o mundo, né? Isso não substitui o pensar. É muito importante que a gente entenda o fenômeno, né? Mas ter uma ferramenta, né? Ter repertório é importante para a gente poder resolver as coisas do cotidiano, né? Se eu não estou conseguindo captar, não estou conseguindo compreender o fenômeno, eu vou por meio da abstração pura, tá? E a ideia nas próximas semanas é tentar pegar essa questão do abstrato, pegar essa questão da linguagem que amplia a capacidade de pensamento, né? Nós vimos lá o exemplo da notação indo-arábica, que te permite fazer conta, enquanto que a notação romana não permite, né? Então, a questão da linguagem te dá a competência de captar o fenômeno, né? Te dá a competência de resolver as coisas. É isso que a gente vai pensar nas próximas semanas, tá?
nessa semana, e tem na outra que eu vou trazer um outro estudinho de caso para você entender como é que a gente pode pensar essa questão da abstração aplicada ao ensino de química, tá? Aplicada à resolução de problemas. Na outra semana eu vou trazer a questão do cálculo estequiométrico e tudo mais. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, onde vocês terão contato com a fórmula do mal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.